A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, mais um momento aqui de reflexão, meditação, na palavra de Deus, extraindo da Bíblia, as histórias de pessoas que foram muito usadas por Deus na sua trajetória, que nos dá exemplos de como servir ao Senhor, de como ser perseverante, de como ter uma fé verdadeira diante de Deus, que nos momentos de adversidades precisamos estar firmes na caminhada, confiando plenamente no Senhor. E eu estou com a minha Bíblia aberta aqui no livro de 1 Reis, 19, 1 Reis 19, capítulo 19, verso 19. Dá uma resumida aqui bem rápida da trajetória de um personagem que aparece na Bíblia extraordinário. Um homem determinado, decidido, temente, obediente e submisso. E já agradeço a Deus por essa oportunidade de aqui neste vídeo falar desta pessoa, consequentemente a gente tirar também desta história lições para a nossa vida na caminhada cristã. Que desde os tempos passados, nunca foi fácil. Não vejo nenhum homem chamado por Deus na Bíblia, embora até os mais bem-sucedidos financeiramente não tiveram perseguições e tribulações. Haja vista o rei Davi, Salomão, todos tiveram seus problemas, Jacó, Moisés, próprio pai Abraão, entre tantos outros. Os discípulos nem se falam. O quanto esse povo sofreu. O povo de Deus sempre foi marcado pelo sofrimento. Por isso que Deus sempre se fez presente, porque quando eles titubeavam na fé, o Senhor dava uma retirada do meio deles para mostrar para eles que se não for a presença de Deus, eles sempre estavam perdidos. Muitas vezes foram para cativeiros e ficaram ali muitos anos, até que Deus levanta sempre um profeta para libertá-los da prisão. Isso aconteceu por várias vezes. E no caso desse personagem chamado Eliseu, o nome é forte, Eliseu, discípulo de Elias, outra história também tremenda. Mas por que eu me atentei para a história de Eliseu? Pela determinação da chamada. Ele tem um chamado, não titubia, topa na hora e vai fazer a obra de Deus. Se rende totalmente ao Senhor. E a partir daquele momento que ele se despede da sua família, ele segue Elias e tem Elias como um pai.
vendo tudo que Deus fazia através de Elias, as orientações, e por que não dizer, vendo as lutas, participando dos desafios que Elias tinha. Agora ele também faz parte. Mas os problemas não foram suficientes para Eliseu desanimar. Quanto mais ele andava com seu discipulador, mais ele queria servir a Deus. Vamos falar um pouquinho desta história, em nome do Senhor Jesus, né? Eu vou estar lendo aqui o verso 19, capítulo 19, verso 19, nós vamos falar um pouquinho. Diz assim: Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, e eles estavam com a 1/10. Elias passou por ele e lançou sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois e correu após Elias e disse: Deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, então te seguirei. E ele disse: Vai e volta, porque que te tenho eu feito? Voltou, pois, atrás dele e tomou uma junta de bois e os matou. E com os aparelhos dos bois cozeu-os a carne e os deu ao povo, e comeram. Então levantou-se e seguiu a Elias, e o servia. Glória a Deus. Meus irmãos, aqui já fica bem evidente a determinação de um jovem. Isso já mostra que Elias era muito conhecido, um profeta excelente para a época, e que Eliseu já tinha um temor no coração. Eu creio que ele já tinha o desejo de servir a Deus. Ele não pensa duas vezes, ele dá uma festa aos seus pais, é uma despedida definitiva. Eliseu estava dizendo que ele não voltava mais atrás. Aquela história daquele lavrador trabalhando na junta de bois, ali se encerrava. Eliseu agora vai trabalhar na obra e vai se dedicar a ela. Deus então está usando Elias, profeta, também de um temor a Deus fora de série. E Eliseu vai seguir a trajetória com Elias. Como nós lemos aqui em 1 Reis 19:19, o nome deste profeta é Eliseu, o que significa Deus é salvação. O nome Eliseu significa Deus é salvação. Ele foi o sucessor de Elias no ofício de profetas em Israel. 1 Reis 19:16, 19:21 e 2 Reis 5:8. Ele foi chamado para seguir Elias. Está lá em 1 Reis 19:19, que nós lemos. E passou os próximos anos como protegido de Elias, até que Elias foi levado. Ele subiu aos céus. Foi a partir daí que Eliseu começou seu ministério.
Eliseu recebe a capa e pede a porção dobrada. Tudo dá a entender o respeito que Eliseu tinha para com Elias. Ele via Elias como um pai. Por várias vezes recusou a deixar Elias, mas creio que ali era um teste. Elias então sobe ao céu e a capa é deixada com Eliseu. A capa representa a unção, é o poder de Deus. O poder não estava na capa. O poder vinha de Deus através da capa, representava o profeta, o chamado do Senhor. Está lá em 2 Reis 2:1-18. A história que se segue a partir daí, de Eliseu, é fantástica. O primeiro ato, ele vai atravessar o Jordão, lança a capa, o Jordão se abre e ele passa. Ali ele vê o poder do Deus de Elias, que agora pode se dizer Deus de Eliseu, Senhor, que abre caminho, abre portas. Eliseu, a partir dali, vai ser usado por Deus para vários milagres, vários acontecimentos, o qual vou citar alguns deles, não todos, né? Mas alguns. Os milagres que o Senhor operou através de Eliseu, purificou as águas de Jericó, 2 Reis 2:19-21. É uma parte que ele foi zombado por alguns jovens, ou vários jovens. Eliseu os amaldiçoou e muitos morreram por um ataque de urso. Profetizou na vida da sunamita, dizendo que ela teria um filho. A sunamita, uma mulher rica, mas era estéril. Ele profetiza e ela dá à luz a um filho. Removeu o veneno da panela. Quando estava sendo preparado o alimento para eles, alguém pegou uma erva venenosa e cozeu ali naquela panela. Então Eliseu removeu o veneno da panela, multiplicou 20 pães e alimentou 100 homens. Curou a lepra de Naamã, 2 Reis 5, e fez flutuar um machado. Bom, flutuar um machado, uma ferramenta que a tendência era permanecer no fundo do rio, mas ele, através de uma fé fora de série, esse machado flutua, porque quem usava o machado entrou em desespero, porque o machado era emprestado. Mas Eliseu tira a angústia deste homem, tira dele aquela aflição, aquele desespero, e o machado volta para suas mãos. Bem, meus irmãos, o que eu quero dizer é que Eliseu nos ensina o que é ser temente a Deus. Quando você deixa tudo para trás para servir o Senhor, não é que você desprezou pai, mãe, irmão, muito pelo contrário. Você foi abrir caminho.
para que eles também alcancem salvação. Quantas pessoas que eu conheço que quando se converteram foram desprezados. Desprezado pela esposa, esposa desprezada pelo marido, pelos filhos, e muitos foram até deixados. Isso mostra que nem todos aceitam, mas quem aceita paga o preço. Eliseu fez uma festa e despediu-se. Não deixou o sentimentalismo o prender. E isso não é um sinal que ele estava dando de que não amava a família. Muito pelo contrário. É por amar a família que ele se sacrificou. Largou tudo. E foi ser um profeta. Mostrando aos seus familiares, amigos, como é servir a Deus. O desprezo muitas vezes virá, ainda mais nos nossos dias. Quando você precisa, você não vai achar ninguém que te compreenda. Até mesmo no meio cristão, você tem que saber com quem você lida, com quem você fala. Porque assim como Miriam e Arão falou contra Moisés e desagradou a Deus, tem muitas pessoas que falam contra mim, contra você, porque às vezes falta o temor de Deus. Mas um dia Deus revela a verdade, porque Deus diz: não toquem meus ungidos. Salmo 105. Não toquem meus ungidos, nem aos meus profetas façam mal. Deus zela pelos seus. E ai daquele que fala contra ti. Eliseu, num certo momento, ele está passando num determinado lugar, e algumas pessoas começaram a zombar dele. Vários jovens. E nesta passagem, ele amaldiçoa aqueles jovens, né? Que está ali aborrecendo o profeta. Resultado, sai uma ursa do meio do mato e fez um estrago na vida daqueles jovens. Mexer com o servo de Deus ou com a serva do Senhor é muito perigoso, meu irmão, minha irmã. Vai que você mexe no escolhido dele. Ele fala que o servo protegido dele é a menina dos olhos. Você sabe o que significa isso? Menina dos olhos de Deus? É fácil falar. Você sabe um cisco que incomoda quando cai no seu olho? Quando você mexe com um servo de Deus ou uma serva do Senhor, é esse cisco incomodando o olho de Deus. Você está se fazendo como aquele gravetinho incomodando o olho de Deus. E aí as coisas vão complicar. Amém? Mas concluindo, para não ficar muito longo, Eliseu era um homem humilde, um jovem humilde, amava o povo de Deus, era fiel ao ministério, foi obediente ao chamado do Senhor. Quantas vezes o Senhor está chamando pessoas para a obra e elas estão pensando no pai, na mãe, no filho, na filha, no neto, está pensando em todo mundo. E às vezes rejeita o chamado. Você não sabe o erro que está cometendo quando você age dessa forma. Deus chamou, não tem para onde correr. Você vai ver que no Novo Testamento existe uma passagem
que Eliseu, que Paulo e Silas são presos porque estava fazendo a obra de Deus, libertou uma mulher da escravidão e foram presos e açoitados. E cantaram louvores enquanto estava ali naquela prisão, presa ao tronco, porque eles foram presos de maneira brutal e cruel. E o poder de Deus veio e não abençoa só Paulo e Silas. Abençoa todos que estavam ali presos e libertou a todos. Libertou a todos. Pessoas se converteram. Aqueles presos viram o poder de Deus, o Deus de Paulo e de Silas, e muitos ali se converteram. Claro que vai haver aqueles que rejeitam, mas aqueles que assumem a responsabilidade não reda o pé. O tanto que esses homens sofreram naquela prisão e ainda assim continuou. Mais uma vez eu quero frisar, servir a Deus não é conforto. Muitos querem servir a Deus pelo carro de luxo, pela mansão, pela conta bancária. Eu quero te dizer que nosso Deus, Ele é dono do ouro e da prata, e Ele pode te dar tudo o que você precisa e muito mais. Só que Ele conhece o meu coração e o seu coração. O dinheiro pode nos afastar muito mais da presença de Deus do que as tribulações que passamos, as necessidades que passamos. Enquanto as necessidades nos levam para perto de Deus, o ter demais pode ser que nos afasta de Deus. Olha na Bíblia, quando alguém estiver pregando muita prosperidade, vai para a Bíblia e vê se essas profecias, se essa teoria da prosperidade, teologia da prosperidade, está condizente com a palavra. Não está, meu irmão. Deus, Ele é dono de tudo. O Senhor Jesus é dono de tudo. Ele diz que não é para nós ajuntar tesouro na terra, mas no céu. Isso significa que nós temos que nos ajudar uns aos outros sempre. E é isso que agrada a Deus. Às vezes a necessidade de um irmão não é para mim ficar humilhando ele ou mentindo para ele. Ah, não posso fazer isso, não posso. Não. No meio do povo de Deus, Deus dá escassez a algum e dá com sobra para outros. Para quê? Para que você mostre o amor ao próximo e use aquela sobra que Deus te deu e vai lá e ajude o irmão. Isso é o amor ao próximo. Será que estamos fazendo isso? Ou nós achamos merecedores demais daquilo que Deus dá? Devemos refletir, meditar nesta questão e ser, assim como Elias, como Eliseu e tantos outros, verdadeiros servos fiéis. E para você mostrar fidelidade para Deus, a maior fidelidade não está no financeiro, está no coração. Quando você estende a mão a um necessitado, você está fazendo a obra de Deus. Quando você cerra o seu coração, fecha o seu coração e não ajuda o necessitado, claro, se você pode, tá? Eu não estou dizendo se você não pode. Se você não pode, então você é um necessitado também. Aí é você que avalia o que Deus tem dado, acrescentado na sua vida e o que não tem.
Então, nunca pense que tem uma pessoa que não está passando por dificuldades no meio do povo de Deus, e você vai lá na frente e dá testemunho como se você fosse o filhinho querido do papai. Não. Ele te dá com sobra para que ele veja o teu coração como está. Se é um coração humilde, um coração quebrantado do amor de Cristo, a humildade, ela não me faz merecedor de tudo. É porção que Deus dá na minha mão para que eu possa ajudar aquele que tem menos. Não é o que não tem nada, é o que tem menos. E se você trombar alguém que não tem nada, você também faz, e não espera nada em troca do ser humano. Porque você estende a mão como você recebeu de Deus. Deus quer eu e você como os canais de bênção, e não canais retidos. Você recebe, tranca tudo e vive no seu mundo, e dá testemunho do amor de Deus. Você sabia que o segundo mandamento, e é claro que você sabe, é amar ao próximo como a ti mesmo? E o que significa isso? Se Deus não te deixa passar necessidade de nada, Ele está dizendo para você, também não deixe o teu irmão passar necessidade. Isso é amor ao próximo. Amém? Esses homens, mais do que tudo, eles tinham amor pelo povo de Deus, porque eles sabem que esse povo pertence ao Senhor, são joias raras de Deus, e nós devemos ser tementes também. Tá bom, meus irmãos? Uma passagem aqui, o vídeo ficou um pouquinho longo, mas me perdoe, é tão gostoso falar dessas coisas, que a gente às vezes prolonga um pouquinho, tá bom? Eu peço que, se você gostar e gostou desta mensagem, deixe o seu like, o seu joinha, inscreva-se no canal, para que a gente também vai se aprimorando. Às vezes você pode observar que tudo é um pouco improvisado, que a gente às vezes não tem uma eloquência, né, na maneira de falar, somos simples, do nosso jeitinho, nós vamos caminhando, mas de um jeito simples que você possa entender a mensagem. Amém? Quero agradecer ao Senhor Jesus por mais este momento, que tocou no meu coração para fazer esse vídeo. Espero que alcance aonde você estiver e faça você refletir sobre chamado de Deus. Às vezes temos que abrir mão de muitas coisas nessa vida, mas quando se trata de Deus, não é que a gente abandonou, é que a gente entregou nos cuidados dele. E Deus cuida da nossa família, dos nossos entes queridos, melhor do que eu e você. Você não pode dar vida para os seus familiares, Deus pode. Você não pode dar o ar que seus entes queridos respiram, Deus pode. Você nunca vai poder ir lá no hospital, se não tiver uma fé firme com Deus, ressuscitar um morto. Mas Deus, através de você, Ele pode ressuscitar. Ele pode fazer tudo que você não pode fazer pelos seus entes queridos. Então, cuidado com esse apego, cuidado do medo de deixar algo ou alguém quando o chamado de Deus é real. Quando você serve a Deus, não se preocupe. Os discípulos do Senhor, uma certa feita, fez uma pergunta ao Senhor Jesus, dizendo: Senhor, nós que deixamos tudo,
o que receberemos? Nós que deixamos tudo para te seguir, o que receberemos? Ele vai dizer: não há nada que vocês tenham deixado, pai, mãe, filhos, filhas, bens, tudo, para me seguir, que não recebereis até 100 vezes mais nesta vida e na vindoura. Olha que promessa tremenda. Cuidado com o apego, ele pode impedir você de receber grandes bênçãos do Senhor. E o desapego não é desprezo, não é abandono, não. É que você pega tudo que você tem e entrega aos cuidados do Senhor, porque se veio dele, ele te dará muito mais. Quero agradecer mais uma vez. Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.